E a temática de hoje é sobre as metodologias ativas, mas mais especificamente aí sobre a sala de aula invertida, que é uma das possibilidades que nós temos dentre os vários modelos possíveis, tá? Então, quem não me conhece, eu sou o professor João, Departamento de Educação 2. No momento eu estou afastado da UFMA para a FAPEMA, mas estou colaborando aí com a DINT, né, com os treinamentos, webinários. Então, uma satisfação estar ajudando aí os colegas, né, nesse momento que é tão peculiar, né? Então, se antes já era interessante nos apropriarmos dessas metodologias, agora, então, vai ser aí muito mais necessário e importante, tá? Então, muita gente tem ouvido falar, tem estudado, tem testado sobre as metodologias ativas. Elas são novas? Elas são recentes? Na verdade, não. Elas já estão aí no cenário educacional há um certo tempo, tá? No entanto, eu sempre digo que tem coisas ruins que fazem com que você abra os olhos para outras possibilidades. Então, esse período aí da pandemia fez com que muitos professores buscassem, né, formações, capacitações, e eu fico muito feliz por essa iniciativa, né? Talvez, se não fosse a pandemia, muitos professores demorariam um pouco para se interessar por essas temáticas. Mas tudo tem um sentido, tudo tem um propósito. Então, como eu comentei, as metodologias ativas, elas não são novas, muito pelo contrário, elas se baseiam aí em ideias de teóricos, né, como John Dewey, por exemplo, e outras teorias, né, para fazer com que os nossos alunos tenham um melhor aproveitamento das disciplinas. Então, o intuito delas é fazer com que os alunos sejam protagonistas, que eles tenham a possibilidade de aplicar muito daquilo que nós falamos. Se antigamente saber muitos conceitos, gravar muita teoria era fundamental, hoje em dia é o contrário. Não que a teoria tenha deixado de ser importante ou necessária, ela é importante, ela complementa a nossa prática. No entanto, saber colocar as coisas em prática, com certeza, faz todo sentido. E aí, precisamos preparar esses indivíduos cada vez mais para esses desafios que se colocam aí no cenário. E aí, o Paulo Ronca nos traz aí a seguinte reflexão. Ele diz assim: se o papel do professor é dar aulas, enquanto ele dá a sua aula, o aluno faz o quê? Então, já pararam para refletir sobre isso? Então, se antes você entrava na sua sala para dar aquela aula expositiva, ou às vezes dialogada, agora eu preciso equilibrar mais o tempo entre aula expositiva e interação. Então, aqui no ambiente virtual, né, então é interessante que você controle ali mais ou menos o tempo, para que a cada 10 minutos você baixe aqui a sua apresentação, abra aí o Meet, veja quem está na sala, interaja com essas pessoas, quer seja uma interação através de perguntas, através de discussões, ou ainda uma interação que pode envolver também o uso de aplicativos. Aí eu vou mostrar alguns aplicativos aí que a gente pode também fazer uma interação direta com os nossos alunos, tá? Mas é importante, se você concentrar todo o seu esforço em falar, sem interagir, sem trocar, sem dialogar, o que pode acontecer? O aluno fecha a câmera, o aluno fecha o som e, vai-se embora. Aí você está aqui achando que ele está lá. Faça um teste. Quando acabar a aula, se despeça dos alunos, né? E depois deixa a sala aberta. Passados 5 minutos, 10 minutos depois que a aula acabou, se você observar ali 10, 15 alunos ainda online, significa que aqueles alunos eles não estão acompanhando a aula. Porque se a aula acabou e eles não saíram, eles não vão ficar lá online, né? Então, uma dica aí para vocês. Vocês podem saber, de fato, quem está acompanhando, tá? Então, essas metodologias, como eu comentei, né, as passivas ou ativas, né? Passivas, aquela em que você mais fala e o aluno mais ouve, e as ativas em que o aluno ele ouve um determinado momento, mas ele tem mais oportunidades de ser protagonista, de criar, de resolver problemas, de utilizar aplicativos, de criar soluções, né?
então de inovar nas suas ideias. Então, esses modelos, eles com certeza preparam mais o aluno e ele tem muito mais contato com o conteúdo. Então, observem, se eu apenas faço aula expositiva dialogada, então meu aluno, no máximo, observa e escuta, pouco participa. Então, se eu contar aí de 30, 40 alunos, né, durante uma aula convencional, 5, 6 levantam a mão, falam alguma coisa ou perguntam alguma coisa. A maioria, ó, todo o tempo parado. E se aquele aluno tem uma dificuldade, se aquele aluno não compreendeu bem a matéria, só olhando para a cara dele, eu tenho condições de saber que ele aprendeu? Dificilmente, né? Então, nas metodologias ativas, nós temos muitos momentos em que organizamos os alunos em grupos, distribuímos trabalhos, atividades, e nós somos mediadores. Vamos passando aí pelas equipes e observando o quê? O que cada um está fazendo, e nesse processo você identifica que o aluno X ele tem um bom desempenho, o Y tem uma dificuldade um pouco acentuada em determinado aspecto, o Z tem outra dificuldade também, mais relacionada a outro aspecto. Então, você consegue observar muito mais. E, ao final de um semestre, ao final de um ano, você tem aí, de fato, um diagnóstico. Você sabe qual a característica de cada um dos alunos, tá? Então, isso é muito importante, porque depois muitas empresas, às vezes, perguntam, olha, você foi professor de fulano de tal, o que você tem a me dizer de fulano de tal? Se você passou 6 meses convivendo com aquela pessoa, você é capaz de tecer algumas considerações. Opa, mas eu entrava e saía da minha sala, e agora? Como é que eu vou tecer alguma consideração sobre essa pessoa que eu não sei nem o nome, né? Porque eu nunca nem me aproximei? Então, reflitam sobre a forma como nós devemos trabalhar os nossos conteúdos, se de uma maneira passiva ou se de uma maneira muito mais ativa, tá? Então, que benefícios que essas metodologias trazem para os nossos alunos? Então, eles se tornam mais autônomos, ou seja, capazes de resolver as coisas por si só. Não ficam só esperando o professor trazer tudo na bandeja, ou seja, que ele não tenha o esforço de buscar, pesquisar. Então, antigamente, ou eu obtinha informações junto ao meu professor, ou obtinha essas informações através de livros na biblioteca. Agora, eu tenho portais, eu tenho vídeos, videoaulas, muitos materiais, e aquele mesmo conteúdo que eu perdi, eu posso ver com diferentes professores, com diferentes metodologias, com diferentes aplicativos, o mesmo conteúdo, né? Então, a oferta formativa era muito maior hoje. E se eu for uma pessoa que sou curioso, que conheço os caminhos, o casamento perfeito, né? A curiosidade com as ferramentas vai fazer com que você encontre a informação com uma velocidade muito grande. Desenvolvem mais confiança. Se eu não entendi ali, eu tenho outras opções para entender, aprender, buscar informação. Passam a enxergar o aprendizado como algo muito mais tranquilo. Tornam-se aptos a resolver problemas, tornam-se também profissionais muito mais qualificados e valorizados, e também tornam-se protagonistas do seu aprendizado. Bom, no papel tudo parece muito lindo, tá? Mas eu já vou dizer para vocês que esses modelos, eles de certo são uma ruptura com o que o aluno está acostumado. Imagina que você passou a vida toda caminhando de um determinado jeito, e agora eu tenho que dizer para você que ele tem que caminhar de outra maneira. Ixi, isso vai gerar um esforço, isso vai gerar um atrapalho, mas depois, olha, essa outra maneira é mais eficiente, é mais eficaz, me faz chegar mais rápido a determinado local. Demora um pouco para que as pessoas se conscientizem, mas é preciso ter esse esforço. Caso contrário, nunca a gente vai mudar a realidade. Então, em todos os modelos ativos, os alunos terão que pensar. E aí eles não gostam muito de pensar, eles gostam mais do quê? De copiar, de repetir. Mas, quando eles encontram uma vantagem no pensar, no construir, no fazer as coisas de uma maneira diferente e com melhores resultados, eles começam a valorizar todo esse nosso esforço, tá? Então, não é toda a responsabilidade nas nossas costas, mas grande parte da responsabilidade também é nossa. Afinal de contas, temos que pensar, planejar, nos inteirarmos sobre os modelos para aplicar da melhor forma possível
para que os resultados possam, né, caminhar para um bom porto. Tá? E para a instituição, quais os benefícios desse modelo? Então, mais satisfação dos alunos com o ambiente de sala de aula, afinal de contas, a aula deixa de ser algo monótono, chato, e passa a ser algo vivo, criativo, interessante, onde a cada aula eu desenvolvo um novo produto, uma nova resposta, uma nova habilidade, tá? Melhora a percepção dos alunos com a instituição. Geralmente, as instituições que adotam esse modelo, elas têm um melhor reconhecimento no mercado e também uma maior atração, captação e retenção de alunos. Por incrível que pareça, a maioria dos meus alunos de metodologias ativas não são da área da educação e nem da licenciatura, que seria um comportamento mais esperado, né? Ou seja, alguém da licenciatura que vai formar outros professores estaria muito interessado em metodologias de ensino. Mas não, sabe qual é o meu grande público? Pessoal da saúde, medicina, enfermagem, serviços, fisioterapia, esses cursos todos, eles, né, por natureza, já aplicam muitas metodologias ativas no dia a dia, e eles estão sedentos por aprender cada vez mais como melhorar suas aulas. Mas aos poucos também eu tenho observado que outros professores também de outras áreas, às vezes até de áreas exatas, que antigamente tinham uma visão assim, né, mais tradicional, agora também procuram aí melhorar, ampliar seus conhecimentos para trazer outras coisas para a sua sala de aula. Então, por que aplicar metodologias ativas? Ora, professor, porque está na moda, todo mundo está falando. Não, gente, não é porque está na moda, nem porque todo mundo está falando, tá? É porque as pesquisas já têm mostrado que os nossos alunos aprendem de diferentes maneiras, né? E também queremos que os nossos alunos aprendam mais e ainda melhor, tá? Então, aprendemos de múltiplas formas. Quando alguém mais experiente nos explica ou nos fala, quando descobrimos algo novo, ou seja, aprender pela descoberta, aprender por questionamento também é muito interessante. Fico muito triste quando termina a aula ou quando termina a palestra e eu pergunto assim: alguma dúvida, pessoal? E aí todo mundo diz assim: não, a explicação foi muito boa. Ora, gente, tem que ter uma dúvida. Como assim? Se eu disse que indo por esse caminho, chegamos ali, e se eu for por aquele outro caminho? E se minha turma for maior? E se eu tiver um aluno assim? E se eu usar? E se faltar a internet? Gente, tem milhões de perguntas para você fazer. E eu fico muito feliz quando acontecem essas perguntas, porque me obriga a pensar, me obriga a buscar mais respostas e me obriga a ampliar meus conhecimentos. Agora, quando ninguém pergunta nada, você vai sempre repetindo a mesma coisa. É como se fosse uma programação já pronta que você vai só apertando ali no PowerPoint, passando, 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 passando. Você já até sabe quais as perguntas que vão surgir, até que vem alguém e faz uma pergunta totalmente diferente que te obriga a buscar mais leitura, a buscar mais informação, a melhorar uma informação que para você era certo e que para outra pessoa não, e agora é preciso complementar, tá? Então, estimulem o questionamento dos alunos de vocês. Ah, professor, mas eu tenho medo que ele me faça uma pergunta e eu não saiba a resposta. Ora, gente, na mão de vocês tem aqui, ó, a resposta. Eu tenho que ser humilde para dizer, olha, eu não sei de tudo, mas eu posso aqui buscar essa informação, compreender e te explicar, tá? Então, a humildade também faz parte aí do nosso dia a dia. Eu sempre digo que a humildade abre todas as portas. Acho que por isso muitas portas se abriram para mim, porque eu sou humilde. E o contrário, né, o orgulho, a prepotência, né, fecha todas as outras. Então, incentive aí as pessoas a questionar e não tenha vergonha de não saber a resposta. Pesquise, traga a informação, é muito nobre da sua parte dizer, olha, hoje eu não sei, mas eu vou pesquisar e na próxima aula a gente conversa sobre esse assunto, tá? O que mais? Aprendemos pela experimentação e a aprendizagem por transmissão, né, ela é importante, ela não deixa de ser importante, mas, com certeza, uma aprendizagem mais ativa, mais reflexiva, ou seja, pensar sobre o que eu estou aprendendo. Muita gente abre a boca e diz assim, não sei para que estudei tantas fórmulas da matemática, se hoje eu sou psicólogo, não sei por que fiz tudo isso, se agora eu sou pedagogo. Que comentário infeliz que eu digo, né? Quer dizer que
Estudar matemática não te ajuda na pedagogia. Estudar matemática não te ajuda para a vida. Vocês já observaram pessoas não escolarizadas em seu comportamento habitual? Quando elas vão atravessar a rua ou quando elas vão fazer alguma coisa? Quando vão atravessar a rua, elas olham para um lado, olham para o outro, olham para um lado, olham para o outro, 1000 vezes, não está passando nenhum carro, mas mesmo assim ela se atira para atravessar do outro lado, sem necessidade dessa correria toda, né? Por quê? Ela não estudou velocidade, distância, ela não fez todos aqueles cálculos da física, da matemática, então ela não tem essa habilidade. Já você, tá vendo o carro lá do outro lado, você já, ó, só para sua visão, você já sabe que aquela velocidade, aquele carro não vai te atingir, que você vai conseguir atravessar a rua, e você vai calmamente, né? Então, quando você pega um caso aí no direito, você raciocina rápido e encontra uma solução, opa, esse raciocínio vai da onde? Estudo da matemática, né, te ajudou. Então, uma matéria, um conteúdo, ele nunca é inútil. Ele sempre está ligado a muitos outros. Uma matéria está sempre ligada a outras. Então, nunca diga que aquilo que você estudou não é necessário. Então, ó, leia de tudo. Eu leio sobre administração, filosofia, literatura. Não que eu vou me especializar em todas essas áreas, mas para quê? Para abrir horizontes, para você sair da sua caixa e começar a pensar de outra maneira, com outra lente, com outra ótica. É um exercício diário, tá? Buscar conhecimento para a sua vida. E os nossos alunos, eles não são um papel em branco, não. Eles não querem só ficar ouvindo, tá? Eles querem fazer outras coisas. Quando você traz desafios, e esses desafios tornam a atividade muito mais interessante para ele, com certeza a aula vai ser mais efetiva. Então, ó, você pode proporcionar atividades de desenhar, compor músicas, descobrir, escrever, fazer experiência, partilhar conhecimentos, colaborar, participar, dialogar. Cada aula pode explorar uma habilidade diferente, uma competência diferente. Ah, professor, eu entro na sala, falo, a única habilidade que meu aluno exercita é observar, né? Isso aí ele já faz todos os momentos, né? Até involuntariamente ele já faz. Então vamos desenvolver outras habilidades. Se eu passei o trabalho, não quero para escrever, eu quero para você fazer um esquema, ou seja, desenhar. Eu quero para você compor uma música. Eu quero para você fazer uma experiência e fazer aqui na minha frente, mostrando e explicando o porquê de cada um desses efeitos, cada uma dessas reações. Eu quero que você investigue, estude, crie e partilhe aqui na sala de aula, ensine seus colegas. Então, dessa maneira, ele vai estar tendo muito contato com o conteúdo. Porque para fazer cada uma delas, ele vai precisar de outras habilidades. Por exemplo, se eu peço algo para escrever, ele vai ter que ler, ele vai ter que sistematizar uma ideia para colocar no papel. Se eu peço para ele fazer uma experiência, ele vai ter que ler ou observar, testar e depois ensinar. Então, sempre que eu passo uma atividade, você tem um propósito, mas você termina atingindo várias outras habilidades que estão relacionadas com o ato de desenhar, escrever, fazer experiência, colaborar ou etc, etc, etc. Então, cada aula pode ser uma viagem maravilhosa em busca aí do conhecimento. Então, os alunos, eles são curiosos, precisam se conectar com o cenário atual. Se você puder associar essas atividades ao seu conteúdo e ainda a situações reais, maravilha, melhor ainda, tá? Então, os teóricos também têm utilizado diferentes conceitos para tentar compreender quem são esses jovens, quem são esses alunos que estão aí frequentando a minha sala de aula, que são tão apaixonados por tecnologia, tá? Então, o que nós percebemos? Que nesse cenário em que estamos habitando, diferentes pessoas de diferentes gerações e de diferentes pensamentos estão dentro da sala de aula. Então, por exemplo, às vezes o professor é da geração X, o aluno é da geração Z ou alfa, então o da geração X aprendeu de um jeito e tem valores de uma forma. Ou seja, ele aprendeu pelo aquele método, o que é isso? O que é aquilo? Escrever no quadro, e no máximo ele faz um slide agora, né? E o aluno, ele não, né,
está acostumado com isso, ele quer mais interação, atividade, criação, ele gosta de mexer no seu celular, então para ele é natural, ele está na aula e ao mesmo tempo, olhar aqui uma mensagem, responder uma mensagem, para ele não tem nada demais, mas para o outro, isso já é um desrespeito. O aluno pegar o celular na minha aula. Vocês vão ver que existem aplicativos em que o inimigo, que para mim ele nunca foi um inimigo, o celular, se torna um amigo. Quando eu passo a atividade, ele tem que usar o celular para acessar o aplicativo, a atividade que eu desenvolvi, e a atividade é só até o final da aula, não é para fazer depois. E aí ele tem a opção, que ele é adulto, né, de escolher se ele quer mexer no WhatsApp ou no Facebook, ou se ele quer usar o celular. Eu também posso criar atividades em que o aluno pode consultar a internet à vontade, e a resposta não vai estar lá. Tá? A resposta vai estar onde, professor? Aqui, ó. Eu tinha um professor na universidade que ele entregava a prova, ele ia para a sala dos professores e ele dizia assim, quando estiver faltando 10 minutos, eu volto aqui para buscar a prova. E quase ninguém conseguia tirar 10. Por quê? Porque a prova era toda de pensar. Você podia buscar várias coisas na internet que falavam sobre, mas a resposta era algo construído e não tinha na internet. Né? Dá trabalho para formular esse tipo de questão? Com certeza, mas os resultados são grandiosos. Tá? Então, o que os autores têm apontado aí? Geração NET, nativos digitais, geração polegar, screenagers, homo sapiens, porque eles andam zapeando por muitos espaços. Né? Mas a pandemia veio revelar o quê? Que eles não são assim tão especialistas em tecnologia, né? Quando a gente pede uma atividade que tem que utilizar um aplicativo específico para a minha aula, ele diz logo, isso aqui eu não sei, eu estou com dificuldade aqui. Ué, mas ele não era especialista em tecnologia? Não é, gente? Ele é especialista no WhatsApp dele para se comunicar e no Facebook para postar, curtir, fofocar e ver o que as pessoas estão fazendo. Mas, no mais, essa especialização está passando longe. Né? Então, outros conceitos também, os superficiais ou pessoas panquecas, devido à sua rasa profundidade de conhecimentos relacionados aos diversos conteúdos. Você pergunta, já ouviu falar? Já. Conhece? Já, mas só o conceito. Ele não sabe muito sobre quase nada, tá? E aí, nos aprofundando mais aqui sobre as metodologias ativas, foi feito um estudo aí, com alunos lá em Brasília, 60 alunos, perguntando para eles sobre o que eles mais desenvolveram com as metodologias ativas. E aí, eles disseram que, autonomia, aprender a trabalhar sozinho, sem o professor estar sempre trazendo as coisas prontas e acabadas. Trabalho em equipe, 76%. Por incrível que pareça, muita gente não sabe trabalhar em equipe. Como que eu observo isso? Eles se dividem, e na hora que eles se dividem, automaticamente eles já dizem assim, deixa que eu faço, eu coloco o nome de vocês. Uma demonstração de que não sabe trabalhar em equipe. Ou então, aí eu chamo assim, a eu-equipe, né? Não é a equipe, a eu-equipe. Outra coisa também que a gente observa é que eu já fiz a minha parte. Tá aí, agora se virem. Né? Outro comportamento que mostra que as pessoas não sabem trabalhar em equipe. Outro comportamento, ele só fala e não ouve, não tem a habilidade de ouvir o outro. Então, trabalhar em equipe é ouvir o outro, participar. Se eu quero que a minha ideia prevaleça, eu tenho que exercitar minha capacidade de persuasão, de convencimento. Caso contrário, a minha ideia não vai vencer, porque tem que pensar no coletivo. E muita gente não sabe nem o que é coletivo, né? Acha que é o ônibus que passa na rua, tá? Então, trabalhar em equipe é algo que precisa ser exercitado. E somos responsáveis por isso, na medida em que você não faz nada, na medida em que eles mesmos se organizam para fazer os trabalhos, você não escolhe as equipes, você também é responsável por isso, tá? Você sabe que numa sala de aula nós temos alunos que se desenvolvem mais rápido, outros que se desenvolvem mais lentamente. Então, se eu deixo que eles se dividam, o que eu vou criar? O grupo da potência, o grupo do mais ou menos e o grupo de, ai meu Deus, diarreia, né? Por quê? Porque são aqueles que sobraram, se juntaram lá e não vai sair muita coisa dali. Então, o que eu devo fazer? Um desse bem forte, um mais ou menos e um mais fraco. Os três vão trabalhar juntos. Professor, mas eu não gosto de trabalhar com fulano.
E no mercado, a gente gosta de trabalhar com todo mundo? Vamos pensar no nosso departamento. Será que todo mundo é legal? Todo mundo você chega aí, ó. Não é assim. Com algumas pessoas sim, com outras você, ó, vai pisando em ovos, com outras é só bom dia, boa tarde e acabou, né? Então, trabalhar em equipe é algo que precisa ser exercitado. Aí eles disseram, ó, que 76% acharam que é uma habilidade que se exercita com as metodologias ativas. Responsabilidade, entregar no prazo. Gente, é tanta desculpa. Eu tenho visto agora, nesse tempo de pandemia, né? Eu não estou participando das reuniões do departamento, mas eu continuo no grupo, né? Porque sou. Aí eu vejo. Não posso entrar hoje porque minha internet falhou. Não posso entrar hoje porque não sei o que tem. Assim, de 50 25 respostas, assim, cada desculpa, uma mais engraçada que a outra. Eu vou só, né, observando. Se fosse assim, cada reunião ganhasse lá R$ 10, ninguém faltava, né? Então, o que mais? Empoderamento, a capacidade de você se tornar líder, de você ter poder, de você estar em uma situação de liderança. 65% revelaram isso. Se a gente pegar o resultado do ENAD, de 0 a 100, uma média aí de 45%, 47% é o nível que esses alunos conseguem reter na prova, ou seja, os resultados aí dos alunos no ENAD. Opa, menos de 50% do que ensinamos é o que eles colocam na prova. Talvez estejamos trabalhando muito numa perspectiva teórica e não prática. E essas provas, ENAD, Enem, concurso, são mais perguntas para pensar e menos perguntas para repetir. Né? Então, se você ainda está naquela era de fazer uma prova perguntando o que é isso, o que é aquilo outro, você não vai estar ajudando em nada esses alunos, né, a se tornarem melhores, tá? Então, devemos criar perguntas para pensar. Ah, professor, mas eles vão reclamar. Eu digo, sim, faz parte, né? Tudo tem que dar trabalho, tá? Se não der trabalho, não é trabalho. É férias, diversão, lazer, tá? Vamos pensar sempre assim. E aí, várias instituições têm investido em salas de aulas modernas, layouts arrojados, coisas aí de primeira, né? E aí eu já digo para vocês, olha, para fazer metodologias ativas, eu não preciso ter uma sala bonitona dessas. Claro que se eu tiver, facilita o processo. Mas se eu também não tiver, as coisas podem acontecer sem problema nenhum, tá? Mas vamos ver aqui esse modelo de sala de aula. Tem aí grandes escolas aqui em São Luís que projetaram prédios, salas assim desse modelo. Eu recebi um convite uma vez de uma instituição aqui que fez um prédio, não vou fazer propaganda para eles, né? Que eles não estão me pagando para isso. Muito bonitos, né? Aí eu pergunto, será que a mudança vai ser só no layout ou vai ser também na formação e no acompanhamento dos docentes? Eu fiquei curioso para saber também, né? Que às vezes o layout é muito bonito, mas na prática é tudo como era antes. As pessoas só estão sentadas em posições diferentes, mas a aula continua tradicional como antes, tá? Então preciso ter cuidado com relação a isso. Então, ó, essa sala de aula é na Universidade de Lisboa, essa é uma universidade pública, tá? E eles construíram uma sala dessas para fazer experiências, para mostrar aos futuros professores como eles podem inovar. E aí, em Portugal, várias escolas, várias universidades já começam a ter aí algumas salas dessas diferenciadas para práticas aí de práticas mais ativas. Então, aqui eu tenho 6 cadeiras que giram 360 graus, tem uma lousa digital, tem uma TV grande, tem um outro mobiliário diferente, tem uma caixa com tablets para serem acessados, se necessário. Tenho aqui um cantinho onde eu tenho uma televisão que está conectada à internet, para fazer videoconferência. Aqui tem uma câmera que ela é independente, ou seja, se alguém fala algo, essa câmera vira. Né? Eu tenho aqui uma captação de som, tenho, né, uns equipamentos interessantes aqui nessa sala, tá? Tem um outro computador aqui, ó, da HP, com uma mesa digitalizadora, que tudo que você coloca aqui, ele digitaliza, coloca para dentro do computador e projeta aqui na tela para você também manipular, observar. Imagina um coração, né? Então, para poder
girar 360 graus, ampliar, voltar. Então, pode ser que o estudo se torne mais agradável, mais fácil quando eu tenho esses recursos aqui, tá? Ou não, tudo vai depender da estratégia, tá? Uma impressora 3D, quem nunca viu, olha, ela funciona com polímero, que é um plástico que vai derretendo e vai construindo todos os objetos que você precisa. Bom, essa sala parece muito bonita, deve ter custado uma fortuna. Quanto que a Universidade de Lisboa gastou para montar essa sala? R$ 0. Opa, 0 euros, né? Porque eles usam euro. 0 euros. Como assim? Ganharam? Ganharam. Mas não foi assim tão fácil, né? Não chegaram lá no dia seguinte, a sala estava lá montada para eles. Eles foram nas empresas com um projeto na mão, debaixo do braço. E aí, ó, quando você vai pedir alguma coisa, você já tem que ter o plano A, o plano B, o plano C, tá? Então, eles foram pedir os equipamentos para as empresas. Oh, que empresas boazinhas, né? Que deram tudo assim de mão beijada. Não, gente, não foi assim tão fácil. Eles tiveram que negociar, exercitar a nossa capacidade de persuasão, de convencimento, de comunicação. Graças a Deus eu descobri muito cedo que essa é uma das grandes habilidades que precisamos desenvolver. Caso contrário, muita coisa fica para trás na nossa vida. Eu sempre digo que o não a gente já tem, né? Mas o sim a gente precisa buscar e correr atrás dele, tá? E aí, eles foram nas empresas e pediram, olha, eu preciso de 12 tablets para uma empresa. Para outra, olha, eu preciso de um mobiliário. E aí a empresa vai sempre querer saber, e o que eu vou ganhar em troca disso? Três coisas. Primeiro, isenção de impostos. Ao doar, você vai ter isenção de impostos. Coisa boa, né? Segundo, divulgação da marca. Nós vamos criar lá um painel com todas as marcas que colaboraram para esse projeto. Eu não sei se vocês já observaram isso. Se você utiliza determinado equipamento na sua empresa, ou na sua casa, ou na casa de alguém, você termina gostando daquilo e você quer ter para si. E aí você termina comprando ou o equipamento, ou a licença do software. Né? Então, mais uma divulgação indireta da marca. E terceiro, que eles poderiam, né, as empresas poderiam utilizar a sala durante uma semana do ano, sob reserva, é claro, para a capacitação dos colaboradores. Então, muitas empresas, elas reservam, né, locais e pagam para fazer a formação naqueles locais. Então, aqui eles vão ter uma sala de graça, eles vão doar alguns equipamentos, que para eles não vai significar muita coisa, e vão poder ter acesso a tudo isso. Ah, professor, mas eu morro de vergonha de pedir. Então tem outro caminho, né? Se você não quer exercitar sua capacidade de pedir ou de, eu não chamo de pedir, eu chamo de negociar. Eu nunca vou numa loja e compro aquilo ali pelo aquele produto, nunca. Sempre vai sair muito mais barato, ainda vou ganhar brinde por causa disso, né? Capacidade de comunicação. Aprenda isso, tá? Então, ó, outro caminho é concorrer a editais. Então, as FAPs, a CNPq, CAPES, sei que estamos vivendo um ano atípico, diferente, com poucos editais, com pouco recurso, mas essa maré vai passar. E os editais vão voltar e você vai poder concorrer. Tá? Então, digamos que dois colegas concorram a um edital universal, por exemplo. E aí, um pega a faixa A, outro pega a faixa B. Junta essa grana e dá para montar um laboratório desse, fazer experiências, gerar resultados e, no final, tudo isso vai ficar para dentro da universidade, né? Para contribuição para a formação de futuras gerações. Outro caminho, tá? Bom, vamos deixar de conversa e vamos lá para os modelos, né? Quais modelos são possíveis? Então, dentro, né, das metodologias ativas, muitos modelos são possíveis. Todos eles querem fazer com que o nosso aluno pense, crie, reflita, construa, tá? E aí, ó, uns investem num estudo individualizado em casa para a prática em sala de aula, outro na construção de projetos ou resposta a problemas colocados, outros, né, trabalham a questão dos jogos, né, como o ensino baseado em jogos. Os alunos gostam muito de jogar. Quando eles ganham, querem ganhar mais. Quando eles perdem, querem recuperar o que perderam. Então, os jogos podem ser interessantes. E tanto eu posso trazer um jogo que já tem a ver com o meu conteúdo, ou eu posso também criar um jogo. Não precisa ser digital, pode ser um jogo de tabuleiro também, tá? Então, é muito interessante se apropriar dessas habilidades para fazer jogos.
Eu gosto tanto de jogos, que eu faço jogos até nas minhas festas, tá? Então, ó, a minha filha fiz o chá de bebê da minha filha, eu fiz jogos na festa com os convidados e foi o maior sucesso. Foi uma festa muito bacana, muito animada. Terminou que gerou novas amizades, porque os convidados tinham que interagir com os outros, e aí foi bacana. Tá? Então, metodologia de casos, onde eu tenho que resolver e discutir casos, trabalho em equipe, em dupla. Então, temos muitos modelos, mas hoje nós vamos centrar só no sala de aula invertida. Talvez mais para frente, em outras oportunidades, eu lance aí esses módulos aqui para frente, e aí posso oferecer também para vocês aqui na DINT, tá? Mas agora vamos falar sobre sala de aula invertida. Todos aqueles modelos querem fazer o quê? Transformar esse cenário, tédio, sono, chatice, num cenário onde os alunos entram num estágio chamado flow. O que seria esse estágio de flow? É quando você está tão envolvido com aquela aprendizagem, com aquela atividade, que você olha para o relógio e diz assim, meu Deus, já passou 1 hora, eu nem senti que passou 1 hora. Por quê? Porque você está ali envolvido, aprendendo, discutindo, problematizando e está sendo bom, você está tendo prazer naquela atividade. Agora, quando é chato, meu Deus, dá 6 horas da tarde, mas não dá 3, né? Ou seja, o tempo não passa, não rende aquilo, porque você não está satisfeito, tá? Então, os modelos ativos, eles pretendem, de fato, fazer com que essa atividade seja mais rentável, seja mais concreta, seja mais significativa para os indivíduos. Vocês estão olhando aqui uma mesa com muitos tablets, aí vocês já podem estar imaginando, mas a minha sala não tem tablets, então não posso fazer isso. Gente, não é obrigado ter tecnologia para fazer metodologias ativas. Se eu puder aliar, bom, faço. Mas se não tiver, também não tem problema. Eu vou criar outras estratégias, tá bom? E aí, ó, o cone de aprendizagem diz o quê? Que se você, na sua aula, nas suas estratégias de sala de aula, investe apenas em leitura, escrita, visualização de filmes ou demonstrações, você consegue aí 50% de retenção desses indivíduos. Mas, se você investe em modelos, estratégias mais ambiciosas, em que os meus alunos têm que discutir, participar, falar sobre o assunto, fazer, simular uma experiência real, fazer uma dramatização, ensinar os outros colegas, eles conseguem aí, ó, 90% de aprendizagem e retenção passadas 2 semanas que eles tenham visto esse conteúdo com você. Então, maior retenção em modelos mais ativos, em que eu tenho que, ó, externalizar o que eu aprendi. E menor retenção em modelos em que eu estou parado, estátua, só recebendo. Então, vamos pensar, ó, em alguns momentos eu recebo a informação, em outros momentos, ó, eu levo a informação adiante. Eu mostro que, de fato, eu aprendi.